Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 63 – Buscando salvação. Parte 4. A delegação caminhava pelas ruas de Errantel. O destino do grupo era a estalagem que os guardas do portão tinham dito que era o estabelecimento de classe mais alta da cidade, a pousada Brilho Dourado. Néia olhou para os transeuntes ao longo das ruas. As palavras de Hirarius lhe deram a impressão de que essa nação estava cheia de demi-humanos e undeads. No entanto, a realidade era diferente. A maioria dos pedestres eram humanos. Os únicos undeads que ela viu foram grupos do mesmo undead que tinham visto perto dos portões da cidade, bem como undeads em forma de cavalo com corpos de ossos e névoa que puxavam carruagens. Não havia outros tipos além desses. Por outro lado, havia todos os tipos de demi-humanos. Um grupo de goblins marchava pelas ruas em formação impecável, cada um deles irradiando a aura de um veterano experiente. Isso imediatamente quebrou a impressão que Néia tinha de goblins. Não foi apenas ela quem teve essa impressão. Suspiros de surpresa vieram do contingente de paladinos. Havia também uma demi-humana com um rosto de coelho usando o uniforme de empregada, bem como um demi-humano bípede, parecido com sapo, mas ela só tinha visto um exemplo de cada um na cidade. Parece mais normal do que eu imaginei. Bem, não é normal, mas ainda assim, é muito semelhante a uma nação humana. Dificilmente daria para dizer que está sob o domínio de um aterrorizante rei undead. Não havia olhares de medo nos rostos dos cidadãos andando pelas ruas. Néia não tinha certeza se isso era porque se resignaram, se acostumaram ou decidiram que não havia necessidade de se preocuparem em viver com os undeads. No entanto, não havia sinais de caos nas ruas. Às vezes, ela até ouvia o som de crianças rindo. Comparado com Jaldabaoth, isso é quase um paraíso, eu acho. Só então, de repente Remedios parou seu cavalo. Como a líder, que estava viajando na liderança do grupo havia parado, o resto deles não teve escolha a não ser seguir o mesmo caminho. Com licença, Dwarfção. Posso fazer algumas perguntas? Remedios estava se dirigindo a 3 dwarfs que trabalhavam ao lado da estrada. Havia também 3 skeletons realizando trabalhos de terraplanagem sob as ordens dos dwarfs. O choque cultural que ela recebeu depois de entrar na cidade foi tão grande que ver skeletons já havia se tornado algo aceitável. Havia até uma sugestão de alívio em sua mente, que vinha de ver um oponente contra o qual ela podia vencer. Quais? Quem são vocês? De que país são? Perdão por falar sem descer do cavalo. Somos do Reino Sacro e estamos procurando a pousada conhecida como Pousada Brilho Dourado. Poderia informar o caminho? Pousada. Pousada Brilho Dourado? Ah, lá é um lugar de gente classuda. Os dwarfs lhes deram direções aproximadas. Entretanto, diferia ligeiramente do que os guardas do portão tinham dito e parecia que eles estavam sendo enviados um pouco fora do curso. Porém, seu objetivo real não era pedir direções. Entendi. Muito obrigada. Gustave, dê-lhes um sinal de agradecimento. Gustave desmontou do cavalo e tirou uma pequena bolsa de moedas. Sabe que tudo que fizemos foi apontar para onde fica, né? Independentemente disso. Afinal de contas, nós interrompemos seu trabalho. Mesmo? Bem, então eu aceito sim. Os dwarfs aceitaram o presente de Gustave e sorrirão. Bem, quando a gente comprar um bom rango, vamos agradecer aos homens e mulheres do Reino Sacro por isso. Não há necessidade. Falando nisso, o que fazem por aqui? Ué, não sabe. Estamos pavimentando as estradas. Sua Majestade veio pedir pessoalmente. A maioria dos residentes daqui fazem o trabalho. Estamos aqui para servir como consultores técnicos. Gaa. Os dwarfs riram com vontade. Entendo. E os undeads ali estão. São skeletons que Sua Majestade emprestou. Não sabia disso. Ah, escuta o que eu digo. Quando se trata de trabalho manual,
Esses carinhas são os melhores. Certamente mudou minha visão deles. E eles lhe obedecem? Não tem nada de mais nisso. Bem, acho que não dá para evitar já que não estão acostumados. Ainda assim, é de se esperar no reino feiticeiro, não? Eu ouvi que os undeads estão mostrando potencial nos vilarejos próximos também. Afinal, eles podem completar tarefas tediosas como plantar e assim por diante com apenas uma ordem. Quero dizer, esses carinhas não se cansam, não dormem e não comem. Fora que, eles também entendem o que queremos dizer. Quando recebem uma tarefa dentro de suas possibilidades, eles a fazem muito bem. É assim que as coisas são agora. Ninguém precisa trabalhar como escravo. Até o nosso país está começando a usá-los. Por seu país, quer dizer uma nação dos dwarfs separada do reino feiticeiro. Isso aí. É de onde viemos, mas agora ficamos no distrito demi-humano do reino feiticeiro. Distrito demi-humano. Sim. É onde todas as raças não humanas vivem. Dizem que costumava ser o distrito pobre da cidade, mas foi demolido. Aí reconstruíram para permitir que raças de todos os tipos vivam vidas dignas. Bem, pode demorar um pouco até que esteja completo, mas o trabalho nas residências para raças menores do que vocês, nós, por exemplo, já começou. A princípio, viemos aqui para cuidar do trabalho de construção. O colega do dwarf entrou na conversa. Entendo. Mas se o distrito pobre foi derrubado, para onde foram os residentes originais? Os olhos de Remedios foram para os undeads. A gente não sabe direito, mas acho que foram enviados para os vilarejos ou algo assim. Há muitos vilarejos abandonados em ruínas ao redor da cidade. Ouvi dizer que foram para lá para ajudar nos campos e a reconstruir as casas. É aí que ser capaz de comandar os undeads é útil. Se eu não estiver errado, eles começaram a agricultura em grande escala com os undeads, ou algo assim. E é por isso que o preço da comida aqui é bem barato. E quem liga com o preço? O importante é que é gostoso. Ainda mais o vinho. Olha a minha barriga, engordei muito quando vim morar aqui. Se eu voltar balofo desse jeito, minha esposa vai gritar onde tá minha parte pra mim. É melhor perder peso antes de voltar pra casa. Realmente tiramos a sorte grande. Os dwarfs riram novamente. Mais uma coisa, há aqueles undeads em forma de cavalo. Sabe como se chamam? Sei lá. Mas isso não importa, não acha? Quero dizer, eles não prejudicam ninguém. Podem ser um saco de ossos, mas são parrudos, transportam mercadorias como nenhum outro, já viu? Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte a todos vocês. Depois de se despedir dos dwarfs, o grupo continuou em direção à pousada mais uma vez. Capitã, por que perguntou o nome daquela criatura em forma de cavalo? Neia ficou perplexa. Ela pensara que isso seria o que mais interessaria à capitã. Horas, Gustave. Foi porque você estava todo estranho quando viu aquilo. Estava. Enfim, sabe o nome daquilo. Bem, um nome vem à mente, mas devo estar enganado. Não pode ser o que pensei. Eu não posso imaginar que uma criatura undead como essa poderia ser controlada. Bem, se diz, então que assim seja. E esse foi o fim de tudo. Em pouco tempo, as instruções que tinham seguido os levaram a uma hospedaria de luxo, provavelmente a pousada Brilho Dourado, que os guardas do portão haviam recomendado a eles. Mesmo seu nome estando escrito na tabuleta, a escrita do reino era diferente daquela do reino sacro, então eles só podiam fazer uma estimativa aproximada do que dizia. O reino e o império haviam sido o mesmo país, então havia muitas semelhanças entre si, mas o reino sacro nunca havia sido enlaçado a nenhum desses países, por isso diferia muito. Gustave, vá em frente e reserve nossos quartos. Imediatamente. Ei, vocês dois venham comigo. Gustave levou 2 paladinos à pousada. Alguns minutos depois, um deles retornou. Capitã, reservamos os quartos com sucesso. Os estábulos estão atrás da estalagem, então eles gostariam que levássemos os cavalos para lá.
Por mim, tudo bem. Escudeira Baraja, leve os cavalos. Sim, senhora. Ela amarrou as rédeas dos cavalos a uma árvore em frente à estalagem e depois levou-os aos estábulos, um de cada vez. Cuidar de cavalos era o trabalho de um escudeiro, mas a estalagem também era obrigada a ajudar, e assim Neia aceitou sua boa vontade e entrou na estalagem. Ela cheirou uma fragrância no ar e pensou, talvez isso seja para evitar que o fedor dos estábulos entre. Era algum tipo de madeira aromática ou algum perfume. Do lado de fora, parecia ser do mesmo tipo que a estalagem do reino, mas depois de ver o interior, poderia dizer que estava um nível acima da última. Ela até se sentiu um pouco envergonhada por andar neste lugar com o corpo sujo. O banho para eles era essencialmente apenas enxaguar com água até que eles achassem que não fediam, de suas longas viagens. Neia deu um passo à frente para a acomodação que o pessoal da estalagem havia lhe dito e bateu na porta. Quem é? Escudeira Neia Baraja. Na frente da porta estava um paladino, ainda de armadura. A discrepância entre a Errantel que eles imaginaram e a que eles realmente viram os fez sentir que descansar seria uma perda de tempo, e então decidiram agir sem demora. Você chegou na hora certa? Estamos prestes a começar a reunião. Mesmo ela se perguntando se precisava participar, não adiantava continuar insistindo nessas perguntas. As pessoas no topo haviam falado, obedecer era o curso correto de ação. Então vamos buscar uma audiência com o Rei Feiticeiro como planejamos. Gustave, estou contando com você. Claro, capitã. Mas o que mais devemos fazer além disso? O plano original era encontrar pessoas no poder e pedir sua ajuda. Já que Momon era um aventureiro, eles originalmente planejavam ir para a Guilda dos Aventureiros. Entretanto, de acordo com Hirarius, a Guilda dos Aventureiros agora estava praticamente fechada, e os pedidos eram realizados pelos subordinados do Rei Feiticeiro. De todo modo, vamos deixar algo na guilda. Talvez possamos atrair alguns aventureiros ociosos que podem ir ao Reino Sacro. Compreendo. Nesse caso, Gustave deu ordens a 2 paladinos e eles imediatamente entraram em movimento. Neia se perguntava a quais tipos de tarefas ela seria encarregada. Normalmente, era trabalho de um escudeiro polir as panóplias dos paladinos, lavar suas roupas, entre outras tarefas diversas. Passar e arrumar suas roupas amarrotadas também fazia parte disso. A maioria dos paladinos presentes deveriam ter passado por essas experiências. Apesar de que esse não seja o caso da nossa incrivelmente talentosa capitã, que se tornou uma paladina sem passar por nada disso. E quanto aos outros? Eles vão esperar dentro da pousada. Quando eu estava reunindo rumores no reino, fui levado a acreditar que esta seria uma cidade triste e sombria. Mas é muito mais comum do que eu esperava. Confio que deixar algumas pessoas lá fora não representarão problema algum, correto? É difícil afirmar agora, mas creio que não haja um perigo imediato. Não é? Então, alguns de vocês irão aos templos. Veremos também se alguém está disposto a nos apresentar ao Momon. O governante da cidade é um rei feiticeiro, um ser undead. Não será muito bom ter laços com os templos, não. Ainda assim, somos paladinos. Para onde devemos ir, a não ser aos templos? Gustave tinha uma expressão amarga no rosto. Remedios abordou um ponto importante. Isso também é verdade? Bem, seria bom ver e ouvir diretamente sobre a vida na cidade através dos moradores, além do que o Rei Feiticeiro nos permitiu ver, não acha? Tem razão. Mas o que deveriam fazer se vissem algo que eles, como paladinos, não poderiam tolerar? Gustave ainda estava ponderando a questão, por isso ainda estava hesitante. Neia ponderou de sua própria maneira. Paladinos são personificações da justiça. Então, se agirmos como deveríamos, isso pode resultar no Rei Feiticeiro se sentindo insultado. Se, como resultado, ele se recusasse a ajudar o Reino Sacro e milhares sofressem, ainda seria a coisa certa a fazer. Ela lembrou que seu pai lhe dissera que não entendia a justiça de um paladino.
Ela não tinha dado muita atenção a isso durante seus dias de treinamento, com o objetivo de se tornar uma paladina. Mas talvez o seu coração tenha se tornado suave e fraco por causa do estado atual do reino sacro, pois começou a questionar isso recentemente. Talvez suas dúvidas pudessem ser esclarecidas se ela pudesse perguntar à sua mãe, mas ela não estava mais entre os vivos. No final, Neia só podia confiar em si mesma para encontrar a resposta. Enquanto continuava refletindo coisas do tipo, o diálogo continuou. Um par de paladinos iria para os templos dos 4 deuses, enquanto outros 2 grupos de 2 paladinos coletariam informações na cidade. Remedios e os outros ficariam para trás para cuidar de qualquer imprevisto. Como esperado, Neia recebeu ordens para polir as armaduras. Após o término da reunião, Neia começou sua tarefa. Ela molhou um pano com água fria e depois limpou a lama. Como se poderia esperar de uma armadura mágica, não havia dano à sua superfície. Se houvesse alguns amassados, seria necessário martelá-los por dentro, mas se não tivesse experiência em fazê-lo, isso tornaria a superfície irregular e feia. Como Neia tinha muita pouca confiança nesse assunto, a armadura encantada que os paladinos usavam era ideal para ela. Ela ficou muito feliz em enterrar seu coração e mente no trabalho. Dessa forma, ela não precisava pensar em coisas desnecessárias. E então, com a testa coberta de suor, Neia terminou de limpar as armaduras de todos. Sua audiência com o rei feiticeiro veio antes do esperado. Neia não pôde esconder sua surpresa. Isso porque estava previsto que ocorresse no dia seguinte ao que Gustavi tinha ido advogar seu caso. Os paladinos do reino sacro, seguidos por Neia, descobriram que a residência do rei feiticeiro a qual chegaram era bastante humilde. Talvez pudesse ser considerado ostensivo para um prefeito de uma cidade deste grau, mas era inteiramente inadequado para alguém que se chamava rei. Não havia senso de serenidade vinda de um passado glorioso, nem aura de imponência e não refletia os caprichos de alguém que detinha o poder. Parecia um edifício construído para fins práticos. Era muito indigno em comparação com os palácios reais do reino Restício ou do reino sacro. Contudo, esse era o domicílio do rei feiticeiro. Como essa cidade fora outrora uma cidade regional do reino, ele provavelmente decidiu usar o pequeno palácio existente depois de assumir o controle. Quando os paladinos tiraram os elmos e inspecionaram o palácio, leves traços de desdém apareceram em seus rostos, só Neia pôde notar. Talvez estivessem comparando seus arredores com o palácio real de seu país de origem. Quem poderia culpá-los por isso? E então, Neia se lembrou do navio fantasma que tinham encontrado anteriormente, assim como os Undeades andando pelas ruas. Porque um rei que detinha o domínio sobre tantos Undeades daquele nível escolheria ficar em um antigo palácio tão decaído? Tenho a sensação de que há algum motivo para isso. Se ele desejasse um palácio de luxo, tudo o que teria que fazer é ordenar artesãos como aqueles do Arfes e a mão de obra Undeade deles para construir um. Ao passarem pelos portões do palácio, havia 2 filas de Undeades, semelhantes aos que encontraram pela primeira vez ao chegar à cidade. Ao contrário dos que tinham visto no portão, esses eram mais magros e cruzavam suas lanças no ar um com o outro. Havia bandeiras penduradas nas pontas das lanças cruzadas. À direita estavam as bandeiras do reino feiticeiro e, à esquerda, as bandeiras do reino sacro. Abaixo das bandeiras havia uma passagem pela qual eles podiam passar. Depois disso, a música tocou. Mesmo sendo uma música que ela não tinha ouvido antes, era provavelmente melhor aceitar isso como parte da cerimônia como um todo. Das profundezas de seu cérebro, Neia recordou uma palestra que recebera uma vez. O fator mais importante para resistir a magias é ter uma mente sem perturbações. Não havia como essa música ser um ataque mágico. Se fosse uma armadilha, não haveria necessidade de levantar a bandeira do reino sacro. Neia entrou de modo que desse a entender que fosse orgulhosa e corajosa. Ela passou a examinar os arredores. Havia uma guarda de honra e bandeiras do reino sacro.
Esse era um sinal claro de que o rei feiticeiro estava recebendo sua delegação como convidados de honra. Em outras palavras, ele reconheceu Neia e os outros como embaixadores oficiais no reino feiticeiro, o que significava que Neia também tinha que defender a reputação do reino sacro. Isso a encantou, mas ao mesmo tempo encheu-a de um estresse de revirar o estômago. Ela caminhou ao longo do caminho abaixo das bandeiras penduradas, e no final da passagem estava. Neia suspirou surpresa. Uma beleza classe mundial. Ela é linda, é a mulher mais linda que já vi. Seu rosto era elegante e atraente. Seu vestido branco incalculavelmente caro estava livre de manchas. Seu sorriso compassivo foi o suficiente para torná-la uma mulher que poderia ter sido confundida com um anjo. No entanto, ela não era um. A prova estava no par de asas negras brotando de sua cintura. Bem-vindos, senhoras e senhores do Reino Sacro. Embora isso possa ser arrogância da minha parte, eu sou Albedo, e tenho a honra de ser a supervisora guardiã dos vários guardiões de andar e guardiões de área em todo o reino feiticeiro de Ainzogon. Para usar um termo que é mais familiar aos ouvidos, eu mantenho a posição equivalente à de primeira-ministra. Eu sou grata pela calorosa recepção. Sou a líder da delegação diplomática do Reino Sacro, Remedios Custodio, e estou muito grata por ter organizado preparativos para se encontrar conosco. Não há necessidade de agradecimento. Sua Majestade o Rei Feiticeiro está profundamente preocupado com os acontecimentos dentro do Reino Sacro. Sua Majestade disse que é justo que ele tenha tempo para recebê-los. Nós somos muito gratos por isso. Albedo estava sorridente e sua presença deixou Remedios tropeçando em suas palavras. Sua beleza sobrenatural era tal que até mesmo um membro do mesmo sexo, não, era precisamente porque eram do mesmo sexo, seria engolido por seus encantos. A linha de visão de Albedo passou rapidamente por todos, incluindo Neia. Senhores, Sua Majestade os está esperando, então eu vou guiá-la à Câmara de Audiências. Se não for um incômodo, poderiam me seguir? Se sim, claro. Então, e nossas espadas? Ah, sim, há essa questão. Albedo sorriu maravilhada. Por que ela sorria assim? Neia se perguntou. Eles não poderiam carregar armas na presença de um rei, então normalmente seriam solicitados a entregar suas armas. Esta também seria uma demonstração de confiança na outra parte. Normalmente, nós as guardamos por segurança, mas não há necessidade. Pode carregá-la em seus braços. Albedo disse algo que Neia não pôde compreender. Remedios também estava com cara de porquê. Certamente alguém que passou todo o tempo ao lado da Rainha Sagrada teria ainda mais motivos para questionar isso. Diante de suas perguntas justificadas, Albedo sorriu mais uma vez. Naturalmente, isso ocorre porque confiamos em nossos honrados convidados do Reino Sacro, e também porque nós, como uma nação que contém muitos undeades, devemos parecer um país bastante bizarro para os recém-chegados. Portanto, sinto que permitir que mantenham suas lâminas os deixará à vontade. Claro, não temos intenção de prejudicá-los por qualquer meio. Mas se desejarem deixá-las conosco, certamente poderemos atender a esse pedido. Então, nosso país aceitará graciosamente a boa vontade de Sua Majestade. Posso pedir-lhe que segure as espadas de todos, exceto a minha. Peço desculpas, mas carrego um tesouro nacional do meu país, então espero que entenda os motivos que me levam a não a deixar em suas mãos. Claro. Albedo olhou para o lado e a criatura undeade que apareceu pegou suas espadas por segurança. Talvez alguns dos paladinos estivessem insatisfeitos em dar suas espadas para os undeades, mas já que sua capitã havia ordenado, não havia como recusar. Neia olhou para Albedo quando entregava sua arma. Não havia como dizer o que ela estava pensando enquanto mantinha aquele belo sorriso. Em vez disso, a única coisa que aquele sorriso parecia dizer eram suas boas intenções, como se estivesse esbanjando bondade genuína em Neia e nos outros. Mas a avaliação de Neia estava correta? Por exemplo, se esse não fosse o caso.
Ela permitiu que pessoas armadas ficassem diante de seu mestre. Foi devido às ordens do rei feiticeiro. Ou, é porque ela sabe que não há jeito de machucar ele. O rei feiticeiro era um poderoso Magic Caster. Foi devido a essa arrogância que nenhum paladino do reino sacro poderia derrotá-lo. Ou talvez ele tenha guardas undeads alocados nas proximidades. Albedo-sama não parece ter nenhuma habilidade de luta. A primeira-ministra, cuja beleza em nada lembrava nenhum traço de violência, sorriu gentilmente. Vamos prosseguir. O rei feiticeiro aguarda. Por favor, vá em frente e encontre-o. A sala do trono também não era tão luxuosa quanto imaginara. Parece que também tinha sido redesignada logo após a tomada da cidade. No entanto, o trono em si brilhava intensamente, pode-se dizer que brilhava com um esplendor dourado. Certamente não foi forjado em ouro maciço, deve ter sido dourado com folha de ouro. Mas mesmo assim, pode-se ver quanto esforço e gastos devem ter sido empregados em fazê-lo, dado o tamanho do trono. Além disso, a bandeira atrás do trono era igualmente impressionante. Não havia como dizer o que havia sido usado para tecê-la, mas havia uma profundidade em sua tonalidade que sua simples cor preta não conseguia expressar adequadamente. Uma ligeira alteração nos níveis de luz pôde fazer pensar que era um roxo profundo. Por favor, entre, Vossa Majestade. Atenção, mostrem reverência. Remedios ordenou. Paladinos estão se curvando para os undeads. Enquanto Neia ficava surpresa com a forma como Remedios poderia tomar uma decisão como essa, ela não ofereceu resistência quando genufletiu e abaixou a cabeça. Ela apreendera essa prática cerimonial por ser escudeira. Dito isso, sua experiência com reis limitava-se a quando vislumbrou o rei sagrado uma vez, em sua posição de escudeira. Ela abaixou a cabeça enquanto movia os olhos, olhando freneticamente para os paladinos ao seu redor. Parece que tudo está bem. Claro, isso foi uma decisão tomada com base em olhar para as costas deles. Talvez se ela os olhasse de frente, eles poderiam diferir um pouco de si mesma. Vai ficar tudo bem. Eu não fui repreendida por ninguém mesmo na frente do rei sagrado Sama. Papai disse que eu também fui bem e até me elogiou. Anunciando a chegada de Sua Majestade, Ainzogon. Enquanto Albedo falava de sua posição à frente, destacada do grupo, Neia ouviu um som muito fraco que só ela podia captar, como a de rasgar papel, seguida pelo som de passos e um som de gatiçum de algo forte contra o chão. Logo, ela sentiu alguém sentado no trono. Sua Majestade concede permissão para que levantem a cabeça. Foi muito difícil respirar durante esse tempo. Olhar para cima cedo ou tarde demais seria uma quebra de etiqueta. Após um atraso de alguns segundos, ela silenciosamente levantou a cabeça. E então, o ser na frente de Neia capturou sua atenção. Ele é o rei feiticeiro, Ainzogon. Seu rosto era de um crânio descarnado. Pontos de luz vermelha brilhavam dentro de suas órbitas. Verdadeiramente, sua aparência se encaixava a um undead. No entanto, Neia sabia que ele era algo completamente diferente. A primeira coisa que a surpreendeu foi a roupa dele. Ele estava vestido mais ricamente do que um nobre estaria na festa para celebrar a herança de seu título. O comprimento de suas vestimentas e a extensão de sua bainha pareciam muito confortáveis, e suas mangas estavam surpreendentemente soltas. A bainha e as mangas eram feitas de tecido branco imaculado e eram levemente decoradas com ouro e púrpura. Estava preso na cintura com uma faixa, mas não parecia nada estranho. Por mais bizarro que fosse, exalava um sabor exótico, e belo era a única palavra que ela poderia usar para descrevê-lo. Além disso, ele usava luvas que eram da mesma cor de suas roupas, com placas de metal que brilhavam em todas as cores do arco-íris. Uma de suas mãos segurava um cajado místico que parecia 7 serpentes se enrolando umas nas outras. Essa deve ter sido a fonte do som de agora há pouco. No entanto, foi o halo de brilho de obsidiana atrás dele que foi verdadeiramente surpreendente. Ele é realmente um undead? Nem pensar. Na mente de Neia,
Os Undeads eram criaturas como zombies, skeletons, ghasts e outras criaturas semelhantes. Nesse caso, o rei feiticeiro não poderia ser descrito como um dos Undeads aos olhos de Neia. Misteriosamente, seu rosto esquelético não a assustou. De fato, alguém poderia até dizer que ele tinha um ar de pureza e divindade sobre ele. Ele era um ser poderoso, um ser temível, um ser cujo poder excedia a capacidade da mente humana de compreender. Em outras palavras, ele era um ser supremo. Neia se esqueceu de Albedo, que estava ao lado do trono, e olhou continuamente para o rei feiticeiro. O que a trouxe de volta aos seus sentidos foi a voz do rei feiticeiro, que disse: "Bem, vamos dar prosseguimento. Já percorreu um longo caminho desde o reino sacro, custodio dono, e isso vale para todos, senhoras e senhores da Ordem Paladina. Muito obrigada, Vossa Majestade. Poderíamos ter organizado um banquete de boas-vindas, mas acredito que nenhum dos senhores está com disposição para tal coisa. Portanto, tirei o tempo da minha agenda lotada para organizar esta audiência. Sendo esse o caso, ao invés de desperdiçar seu tempo, fazendo arrodeios e com lisonjeamentos insinceros, vamos ser francos uns com os outros. Eu confio que não há objeções, correto? Absolutamente nenhuma, Vossa Majestade. Ótimo. Então, diga-me o estado atual do reino sacro. Falar sem erros ou omissão permitirá que nós, o reino feiticeiro, possamos melhor ajudá-los. Depois que Remedios indicou o seu entendimento, ela abriu seu coração a respeito do estado do reino sacro. Neia não entendeu o raciocínio de Remedios, o que a levou a ser tão solícita. Mas, era muito provável que Remedios achasse que pensar em si mesma seria problemático agora. O conteúdo de seu discurso era exatamente como o que Gustave dissera à Rosa Azul, e ela acabou dizendo que a situação na linha de frente estava em um estado tenso. Ela provavelmente não queria dizer que o reino sacro estava na véspera da destruição para outro país, muito menos para um rei Undead. Entendo. Sendo assim, qual é o seu objetivo em vir ao meu país? Queremos apresentar um pedido a Vossa Majestade. Dizem que o aventureiro chamado Momon jurou-se a sua nação, e se pudéssemos pegar emprestado esse guerreiro que pôde lutar a par com Jaldabaoth, não haveria nada para o nosso país temer. Assim, peço que despache o guerreiro Momon para o nosso país. O brilho carmesim nos olhos do rei feiticeiro desapareceu de repente, e então reacendeu um momento depois. Como eu pensava. Também preparei uma resposta para essa eventualidade. Minha resposta é não. Posso perguntar o motivo. Mesmo isso sendo uma mácula em minha nação, Momon é, por enquanto, vital para a paz do meu país. É precisamente porque ele está por perto que as pessoas podem viver despreocupadas. Mas o Senhor não comanda legiões de Undeads, Vossa Majestade. O rei feiticeiro riu baixinho. Senhoras e senhores do reino sacro, parece que viram minhas tropas Undeads e as consideraram bastante satisfatórias. Então, não aceitariam um empréstimo dessas tropas no lugar de Momon? Eu confio que todos já viram que os Undeads que eu comando são bastante poderosos. Eles devem ser capazes de eliminar meros demi-humanos. Remedios ficou sem palavras. Ela provavelmente estava imaginando a visão de si mesma levando um exército de Undeads de volta ao reino sacro. Não, isso era inimaginável. Comandar um Undead era absolutamente antitético para um paladino. Era verdade que os Undeads ostentavam muitas vantagens como tropas. Eles não precisavam comer, podiam ficar à espreita no meio da floresta primitiva, e poderíamos chamá-los de um exército ideal. Entretanto, alistar Undeads, os inimigos de todas as criaturas vivas, em suas forças era mais assustador do que qualquer outra coisa. Para começar, trazer as tropas de outra nação para o próprio país era uma fonte de desconforto. Depois de resolver os problemas do reino sacro, eles podem então conquistar o reino sacro. Nesse caso, o rei feiticeiro riu da perturbação de Remedios. De fato, custodio dono. Há pessoas no meu país que pensam assim também.
Usar os undeads para agricultura, arar a terra e segurança são todas as aplicações que as pessoas estão aceitando. Mas, infelizmente, há aqueles entre os meus cidadãos que têm pouco contato com essas atividades e ainda não conseguiram aceitá-los completamente. Claro, a situação é muito melhor do que quando eu estava apenas estabelecendo minha regência, porém mais tempo será necessário para isso. Momon pode ouvir suas preocupações e aliviá-las de várias maneiras. Se eu enviar agora, não há como dizer como o descontentamento do povo pode irromper. Nesse caso, certamente nós paladinos podemos ficar para trás e completar o trabalho de construir confiança do povo nos undeads, não poderíamos. Muitas pessoas sabem que os paladinos são os inimigos dos undeads. Portanto, não seria muito eficaz nos deixar ficar para trás e declarar que os undeads de Vossa Majestade são confiáveis. É uma proposta que é digna de consideração. Após um breve período de cogitação, o rei feiticeiro virou o rosto para a mão que não carregava seu cajado. Parece que lidar com estrangeiros não é apropriado, não. Sei que se pode confiar em alguém que passou pelas mesmas alegrias e tristezas que eles mesmos, mas certamente não há como acreditar em alguém que apareça do nada e diga que os undeads são amigos, não é? Como eu pensei, não há como ficarem no lugar de um aventureiro adamantite, que já é famoso em toda a cidade. Sua lógica foi impecável. Portanto, ela não poderia refutá-lo com lógica. Isso foi particularmente verdadeiro para Remedios, que era do tipo impulsionado por suas emoções. O rei feiticeiro então perguntou a Remedios até agora sem palavras: muito bem. Então vamos mudar o assunto. Gostaria de perguntar sobre algumas pessoas que a senhorita não mencionou, Custodio Dono. No passado, Momon me disse que Jaldabaoth comandava empregadas de considerável poder. Senhoras e senhores, posso perguntar se encontraram pessoas vestidas assim no Reino Sacro. Não encontramos seres assim no Reino Sacro. Na verdade, só soubemos a respeito quando conversamos com a Rosa Azul do Reino. Entendo, pode ser que as empregadas possam ser o trunfo de Jaldabaoth, não é? Ou isso significa que elas estão ativas em outros locais? Não podemos ter certeza. Eu acredito que mencionou que o Sul ainda está resistindo. Por acaso mantém comunicações secretas com eles? Sim, até certo ponto. Então eles ainda não se infiltraram no Sul. Talvez eu tenha ficado preocupado em vão. O rei feiticeiro de repente olhou para o teto. Vossa Majestade sente que os capangas de Jaldabaoth se infiltraram no Sul. Eu não disse isso. Mas estava pensando que se ele possuísse peões tão poderosos, por que ele ainda não os usou? Eu acredito que pedi para serem completamente francos no começo, não é? Portanto, deixe-me ir direto ao ponto: que tipo de remuneração o Reino Sacro pode me oferecer em troca da provisão da ajuda da minha nação? Essa foi uma pergunta perfeitamente normal e inteiramente esperada. Todavia, respondê-la era muito difícil. Podemos oferecer a amizade, a confiança e o respeito do meu país. O rei feiticeiro bufou na resposta de Remedios. Ainda assim, não poder-se-ia concluir que a resposta de Remedios estivesse errada. Houve momentos na história em que isso foi tudo que um paladino precisara para mergulhar em uma batalha de vida ou morte. Por exemplo, se alguém defendesse um vilarejo pobre que não pudesse pagar uma compensação adequada e ainda desafiasse uma horda demi-humana, esse alguém seria considerado um exemplo dos moldes de um paladino. É bem típico esperar que um paladino diga isso. Talvez um dos meus amigos do passado pudesse estar disposto a agir apenas por isso. Mas infelizmente, essas palavras não podem me mover. Eu já disse antes, dispense lisonjeio sem sentido. Pode oferecer-me algum benefício tangível. Ele está dizendo que o Momon Dono é amigo do rei feiticeiro. Já que está se dirigindo a ele com tanta familiaridade. Será que ele não é apenas um insubordinado? Enquanto Neia ponderava essa questão, Remedios permaneceu em silêncio. Não. Ela não podia falar. A verdade era que Remedios Custodio não estava em condições de fazer promessas.
O que aconteceria depois que eles derrotassem Jaldabaoth? Claro, eles precisariam nomear o próximo rei sagrado. Contudo, a probabilidade de uma pessoa dessas aceitar as palavras de uma paladina seria muito baixa. Se ele fosse escolhido dentre os nobres do sul, que eram hostis a ela, Remedios e os outros provavelmente seriam colocados em prisão domiciliar por sua incapacidade de proteger a rainha sagrada. Nesse caso, mesmo que eles fizessem um pacto com o rei feiticeiro, não havia garantia de que esse pacto seria realmente honrado. Não, antes disso, era muito duvidoso que esse grupo tivesse o direito de representar sua nação. Em última análise, o verdadeiro propósito dessa delegação de embaixadores foi criar simpatia entre os cidadãos comuns que não entendiam a situação. Por essa razão, eles não tinham capacidade de fazer promessas. Ninguém pode representar um país inteiro por si mesmo, o único que poderia fazer isso era seu rei. Perdoe-me, Vossa Majestade. Eu sou o vice-capitão Gustave Montagnes, servindo sob a capitã Custódio. Por favor, permita-me falar em seu nome. O rei feiticeiro levantou levemente o queixo, para indicar que o homem deveria continuar. Muito obrigado. O que Vossa Majestade pede é algo que não podemos garantir. Mesmo se nós reivindicarmos o território do Reino Sacro, restaurar a terra que foi devastada por Jaldabaoth levará muito tempo. Não acredito que possamos oferecer-lhe qualquer coisa que prometermos aqui com algum grau de urgência. No entanto, há uma coisa que desejo dizer a Vossa Majestade, que é o perigo que Jaldabaoth representa. Continue. Sim, senhor. Os demi-humanos desorganizados que ameaçaram o reino no passado estão agora sob o controle de Jaldabaoth. Se não for impedido agora, ele pode acabar se escondendo. Não há como dizer que tipo de preparações ele pode fazer e onde ele vai aparecer novamente. Em outras palavras, está dizendo que agora é a melhor hora para matá-lo, dado que ele deu as caras. Portanto, deve-se cortar o mal pela raiz assim que possível. É isso o que está querendo dizer. É como diz. Eu não esperava nada menos de Vossa Majestade. Portanto, podemos implorar para que despache o Momon Dono. Entendo. É uma razão perfeitamente compreensível. De fato, já passou da hora desse Jaldabaoth ser exterminado. Nesse caso, assim que o rosto de Gustave se iluminou de alegria, o rei feiticeiro estendeu a mão para detê-lo batendo o cajado no chão. Ainda assim, despachar o Momon ainda é muito difícil. Mesmo se ele vencer o Jaldabaoth, a ausência de Momon levará ao desconforto em nossa situação política e alarmará as pessoas. Nesse caso, o que deve ser feito? Se eu tivesse mais tempo para estabilizar a política interna da minha nação, eu enviaria o Momon, com a aprovação dele, é claro. Dado que acabou de dizer, seu povo deve ser capaz de aguentar um pouco mais, não. Mas é claro, posso saber quanto tempo isso vai levar. Albedo, o que você acha? A primeira-ministra, que estava de pé ao lado dele durante esse tempo, relatou ao seu mestre pela primeira vez. Depois de considerar a indução ou gradual de demi-humanos em nossa nação, isso atrasará o processo mais do que o previsto. Pode demorar um período de vários anos. Sim. Se tivéssemos 5 anos, isso não seria um problema. Então é isso? Não há mais perguntas, eu presumo. 5 anos. Gustave saboreou as palavras em sua boca antes de gentilmente balançar a cabeça. Isso pode apresentar alguns problemas com relação ao tempo. Realmente, isso é um fato. Eu deveria ter considerado a situação do seu país. Afinal, é um pedido de uma nação amistosa. O rei feiticeiro colocou ênfase especial nas palavras nação amistosa. Nosso país fará o melhor para acelerar o processo. Albedo, qual é o tempo mínimo necessário para realizar isso? Nesse caso, que tal 3 anos? Mas isso pode levar a inquietações em nosso país. É inevitável. Estaríamos salvando uma nação amistosa, afinal. Eu suponho que haverá alguma perda de vidas de nossa parte, bem, metaforicamente falando. O rei feiticeiro parecia estar fazendo uma piada,
Mas ninguém estava rindo. Grum. Então, que tal isso? Nós já aceleramos o processo em 2 anos. Ele já havia feito uma concessão de 2 anos, mas até 3 anos era muito longo. Quanto dano poderia ocorrer durante esse tempo? E então, havia a questão de saber se o Reino Sacro poderia até sobreviver como nação durante esse tempo. Não havia como. Todavia, se eles protestassem contra, talvez até mesmo a promessa de enviar Momon depois de 3 anos pudesse ser desconsiderada também. Contudo, a possibilidade da salvação do Reino Sacro estava diante de seus olhos. Talvez ela tivesse vindo que por este momento. Ela deveria apostar sua vida nisso. Depois de se preparar para a morte, Neia respirou fundo e falou: minhas mais sinceras desculpas, Vossa Majestade o Rei Feiticeiro. E você é? Eu sou Neia Baraja, uma escudeira da Ordem Paladina do Reino Sacro. Eu entendo que isso é extremamente rude, mas, por favor, permita-me solicitar o envio antecipado do Momon Dono. O Rei Feiticeiro parecia estar imerso em pensamentos. Neia. Como se atreve uma simples escudeira como você implorar um favor ao Rei Feiticeiro? Havia apenas uma coisa que veio à mente quando Neia ouviu a repreensão de Remedios. Se quer matar sua escudeira por sua conduta desrespeitosa, por favor, espere um pouco mais. Ah, não se preocupe com isso. Seu nome é Neia, não é? Nesse caso, qual o prazo que você gostaria que eu enviasse o Momon? Eu sinto que ele deveria ser enviado o mais rápido possível, mesmo que seja apenas por um dia de diferença. E você insiste em seu pedido, mesmo sabendo que enviar o Momon irá prejudicar o Reino Feiticeiro. Sim. Neia inclinou a cabeça. Ela há muito tempo se preparou para pedir que sua capitã a decapitasse se suas palavras desagradassem o Rei Feiticeiro, a fim de pagar por seus pecados com sua vida. Ela fechou os olhos, porque sabia que poderia ser abatida a qualquer momento. Vossa Majestade. Peço sinceras desculpas pelo desrespeito da minha escudeira. Nunca abrigamos nenhuma intenção de prejudicar o Reino Feiticeiro. Não se importe. Como residente do Reino Sacro, é natural querer salvar a própria pátria, mesmo às custas dos outros. Albedo, podemos reduzir para 2 anos. Eu acredito que seria muito difícil. Terá que servir. Ainda assim, faça isso. Neia, reflexivamente, olhou para o Rei Feiticeiro. Sim. Como desejar, Vossa Majestade. Enquanto ela se banhava na voz daquele poderoso e absoluto governante, o leve tremor nos ombros de Albedo deve ter sido porque ela estava desconfortável com o desafio imprudente que acabara de receber. Neia. Baraja. Que tal 2 anos? Talvez ainda possa ser muito longo, mas os senhores devem ser capazes de aguentar enquanto os exércitos do sul permanecerem, não. De fato, 2 anos era muito tempo. No entanto, ela não poderia prevalecer ainda mais sobre a generosidade do Rei Feiticeiro. Muitíssimo obrigada, Vossa Majestade. A gratidão em sua voz fora genuína, pois ela sentia que a probabilidade da salvação de sua nação havia surgido neste instante. Depois disso, Remedios inclinou a cabeça. Meus mais profundos agradecimentos, Vossa Majestade. Estamos profundamente gratos pelo Senhor ter aceitado o pedido de nossa escudeira. Está bem. Capitã Custodio, ela é uma boa serva. Se ela não amasse seu país tão profundamente, como uma mera escudeira ousaria pleitear tanto com o rei de outra nação? Eu não estou zombando dela, é claro? De forma alguma, tenho certeza que ela deve estar muito feliz com as palavras de Vossa Majestade. Assim espero. Então isso é tudo. Foi uma conversa bem proveitosa. Anunciando a partida de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Neia inclinou a cabeça em resposta às palavras de Albedo. Mais uma vez, o cajado bateu no chão em sincronia com seus passos, da mesma forma que quando ele entrou. Esses sons se afastaram ainda mais e logo ouviram o som da porta se fechando. O Rei Feiticeiro provavelmente havia saído da sala. Ele partiu. Quando Neia levantou a cabeça,
viu Albedo de bochechas vermelhas sorrindo e dizendo: então, por favor, permita-me acompanhá-los até a saída. Neia se preparou para ser repreendida por Remedios, e com certeza, depois que eles voltaram para a pousada, ela veio. Suai. Você tem noção do que fez? O rosto de Remedios estava vermelho quando ela se aproximou de Neia. O vice-capitão Gustave apressou-se em estender os braços e se colocou entre Neia e a capitã. Capitã Custodio. Tenha calma. Não há como negar que as ações da escudeira Baraja foram rudes, mas no final, ela nos salvou anos de espera. Isso não é algo digno de louvor. Não fale bobagens. A coisa toda poderia desaparecer como fumaça por causa dela. Além disso, você quer que eu a elogie por agir por conta própria? Tenho cara de idiota por acaso? Eu sinceramente peço desculpas. Neia inclinou a cabeça enquanto se desculpava com cordial sinceridade. Então sente muito por isso. Talvez tenha tido sorte desta vez, mas você pode assumir a responsabilidade se a situação for de mal a pior. A culpa recai sobre sua serva. Eu já sei disso. Me responda. Você pode olhar nos olhos de todas as pessoas que sofrem do reino sacro e dizer-lhes que a ajuda não virá por sua causa. Não, sua serva não pode suportar essa responsabilidade. Então por que se intrometeu e fez aquilo? Mas que merda passava por sua cabeça? Neia levantou a cabeça e olhou diretamente para a capitã. Se a necessidade surgir, eu sinto que a senhora deveria tirar a minha vida e oferecê-la ao rei feiticeiro como uma desculpa por minhas ações. Os olhos de Remedios se arregalaram quando ela ouviu isso. No entanto, eles rapidamente se estreitaram em desgosto mais uma vez. Ao lado dela, o vice-capitão Gustave assentiu vigorosamente no que parecia ser respeito. E acha mesmo que isso basta para ganhar perdão? Você acha que uma vida como a sua será o suficiente como um pedido de desculpas? Eu não sei, mas tenho certeza de que a senhora e os outros poderão pensar em alguma coisa, capitã. E o que você fará se não conseguirmos pensar em nada? Foi como a capitã disse. Era provável que mesmo a execução de Neia não fosse suficiente para ganhar o perdão do rei feiticeiro. Ainda assim, Neia ainda havia dito aquilo na Câmara de Audiências porque 3 anos era tempo demais para esperar. Será que a capitã estava disposta a aceitar esperar por 3 anos? Porque estou sendo repreendida por alguém que não fez nada. Eu sei que as vidas das pessoas do reino sacro estão na balança, então eu não devo agir por vontade própria. Mesmo assim, alguém deveria ter feito algo lá na audiência. Qual o problema desde que houvesse um bom resultado? Ou o processo era mais importante? Ela provavelmente não poderia dar uma resposta como essa. Mesmo assim, era um tanto injusto levar bronca de alguém que sequer tomou a iniciativa para fazer algo. Obviamente, Neia tinha uma boa ideia do que aconteceria caso dissesse isso. Portanto, ela permaneceu quieta e simplesmente abaixou a cabeça. Capitã, isso basta. Graças aos esforços dela, economizamos anos de espera. Recompensas e punições precisam equilibrar a balança. Talvez devesse elogiá-la de forma semelhante. Tch. Parecia que a capitã ainda não estava satisfeita com o sermão enquanto se virou e saiu. Gustave suspirou e depois se virou para Neia. Sua determinação é verdadeiramente admirável. A capitã pode não demonstrar, mas a verdade é que ela respeita suas contribuições. Definitivamente não passava de uma mentira deslavada. Uma mentira que ninguém poderia colocar panos quentes. Talvez Gustave tivesse percebido seus pensamentos pela expressão, mas ele a olhou nos olhos e sorriu amargamente. Enfim, vou ter uma conversinha com a capitã. Evite se encontrar com ela por agora, ou as coisas podem ficar um pouco espinhosas. Eu poderia incomodá-la para dar uma volta lá fora por um tempo. Compreendo. Obrigada, vice-capitão. Uma vez fora da pousada, Neia vagou sem rumo pelo frio do inverno. Eu apenas sinto que... mesmo com o pedido de ir para fora, onde ela deveria ir nesse país?
Neia se tateou nos bolsos e tirou uma pequena bolsa de couro. Havia pouco dinheiro dentro, apenas algumas moedas de cobre e prata do reino sacro. Se essas não pudessem ser usadas, Neia ainda tinha uma moeda de ouro comercial. Seria mais do que suficiente para obter uma refeição. No entanto, essa moeda de ouro foi o último dinheiro que os pais de Neia lhe deram. Onde ela deveria gastar esse dinheiro tão especial para ela? Neia olhou para a terra estrangeira diante dela. Que saco! Ah! Você parece estar suspirando bastante. A voz repentina de perto fez os ombros de Neia estremecerem. Apresse-se dessa estrada até lá. Este lugar é óbvio demais. O dono dessa voz não era alguém que ela esqueceria em tão pouco tempo. Neia conseguiu se impedir de exclamar reflexivamente. Depois disso, ela caminhou conforme as instruções, e então ouviu algo se movendo atrás dela. Parece que não era apenas uma voz que ela estava ouvindo, mas que havia alguém a seguindo, embora a pessoa tivesse se tornado invisível para que Neia não pudesse vê-la. Depois de virar a estrada como ordenado, ela ouviu a voz dizer: "Pegue o beco à esquerda." Neia obedeceu silenciosamente. O beco estava surpreendentemente limpo, sem transeuntes. Depois de dar vários passos, Neia se virou e falou o nome do dono da voz. "Vossa Majestade, é ousadia perguntar o porquê o senhor veio aqui. Eu não consigo vê-lo por causa da magia." "Entendo. Então é por isso que foi tão obediente." "Já sabia quem eu era, Rum." Dizendo isso, o rei feiticeiro se revelou. Ele havia mudado a vestimenta para um manto preto despretensioso, mas mesmo assim brilhava como veludo. Parece que era uma peça de roupa muito bem feita. Neia imediatamente genufletiu diante dele. "Sim, é como Vossa Majestade diz. Também, posso perguntar onde estão os seguidores de Vossa Majestade?" "Não, não há nenhum." Afinal, ter seguidores por perto tornaria as coisas problemáticas. Por que diz isso?" "Rum, eu quero falar com sua capitã em particular, então por favor vá chamar ele. Não, seria melhor fazer isso em um quarto. Você pode me ajudar a abrir a janela do seu quarto? Eu vou entrar por lá." Esse foi um pedido bizarro. Até porque, ela não tinha essa liberdade para fazê-lo. No entanto, ela estava lidando com o rei deste país e um rei que havia concordado em ajudar o reino sacro. Ela não podia fazer nada para arruinar sua boa vontade. A palavra assassinato passou pela mente de Neia, mas se o rei feiticeiro quisesse fazer isso, ele poderia tê-lo feito na Câmara de Audiências. Claro, o ser diante dela pode ser alguém disfarçado como o rei feiticeiro. Porém, sua presença era de um governante imponente, então inconfundivelmente era o rei feiticeiro de antes. Cada movimento que ele fazia era algo que só era possível por alguém que era um governante nato. Ela deveria confiar nele. Ou não? Neia ponderou isso e escolheu o primeiro. "Entendido. Eu farei isso imediatamente." Por acaso você está em missão? Se fosse esse o caso, eu deverei pedir desculpas à sua capitã. Os olhos de Neia encontraram os do rei feiticeiro. "Se não é uma missão, então está em seu tempo livre, não? Bem, é muito valioso. Eu deveria pedir desculpas a você por ceder seu precioso tempo de descanso, pois estou pedindo que faça coisas." Não é nada disso. Enfim, vou abrir a janela para o quarto da capitã agora." Neia saiu correndo imediatamente, deixando o rei feiticeiro para trás. Aquelas palavras amáveis vindas de um terceiro foram como alguém aplicando gentilmente um emplasto revitalizante a uma mão coberta de arranhões e hematomas. Elas penetraram no coração de Neia e a surpreendera. Neia correu com todas as suas forças e voltou rapidamente para a pousada. É claro que correr não era permitido dentro de um estabelecimento de luxo como este, mas isso não era motivo para Neia andar devagar. Tudo que ela podia fazer era se mover o mais rápido que pudesse, sem causar qualquer ofensa, mas apesar de tudo isso, podia sentir os olhares gelados dirigidos a ela pelos funcionários da pousada. No final, em meio a tudo isso, Neia finalmente chegou ao quarto da capitã.
Neia imediatamente bateu na porta e, em seguida, descobriu que estava trancada quando tentou usar a maçaneta. Um calafrio percorreu seu coração quando percebeu que tinha sido banida, mas agora não era hora de se preocupar com esse tipo de coisa. Eu sou a escudeira Neia Baraja, por favor, abra a porta. A porta destrancou e um paladino mostrou seu rosto por trás da abertura. Licença. Ela disse. Agora não era hora de lembrar cada um dos pontos de etiqueta. Neia então se virou para Remedios, que estava dentro da sala, e disse: o rei feiticeiro deseja falar em particular com a capitã. Neia podia sentir os olhos de todos olhando para trás de suas costas. Não, não é isso. Ele não está atrás de mim. Dizendo isso, Neia foi até a janela e a abriu. Como esperado de um estabelecimento de alta classe, as janelas deslizaram suavemente até abrirem, sem nenhum traço de travamentos. O que está fazendo? Do ponto de vista de uma terceira parte, essa foi uma ação inesperada. Era natural que um paladino gritasse com ela. Era ainda menos tolerável para uma paladina que já havia sido encarregada da segurança da Rainha Sagrada. Contudo, Neia os ignorou quando ela inclinou a parte superior do corpo para fora da janela e acenou para o rei feiticeiro, que deveria estar do lado de fora. Depois disso, Neia foi arrastada de volta pelo colarinho. O que pensa que está fazendo, escudeira Baraja? Não bastasse abrir as janelas assim, ainda mente sobre a presença do rei feiticeiro. Olhando para trás, ela viu uma paladina de rosto vermelho. Sua raiva era compreensível. Contudo, já está de bom tamanho, eu acho. Ela quebrou as regras pois eu pedi. Se a culpa deve ser atribuída, então deixe cair sobre mim. Uma voz calma ecoou pelo recinto. O rei feiticeiro se revelou lentamente na moldura da janela. Neia viu um paladino pegando a espada longa em sua cintura e, freneticamente, tentou detê-lo. Peço desculpas por alarmá-los. Eu escolhi vir sozinho pois queria conversar em particular. Embora possa ser um pouco rude entrar por uma janela, não pude evitar a fim de manter meu anonimato. Espero que possa entender isso. E devo pedir desculpas a ela também. Depois de descer do peitoril da janela, o rei feiticeiro examinou o interior da sala com o porte régio de um rei. Eu sou o rei feiticeiro Ainzogon. Após a menção de seu nome, Neia caiu de joelhos antes de qualquer outra pessoa. Um momento depois, ela ouviu os paladinos atrás dela simultaneamente fazendo a genuflexão. Muito bem. Levantem-se, o tempo é curto, se for conveniente, podemos ter uma rápida conversa, Capitã Custodio. Não temos objeções, Vossa Majestade. Por favor, venha por aqui. Quando Neia se levantou, ela exalou, bem a tempo de encontrar os olhos do rei feiticeiro, que havia se virado. É claro que não havia globos oculares nas órbitas dos olhos do rei feiticeiro, então dizer que ela olhava nos olhos dele era pura imaginação de Neia. Aquela escudeira não participará. Ela é apenas uma escudeira, Vossa Majestade. Ela não estava presente na câmara de audiência antes. O tom natural do rei feiticeiro o fez soar como se ele genuinamente não soubesse. Ainda assim, suas palavras continham um poderoso senso de sarcasmo. Escudeira Baraja, venha se juntar a nós. Sim. Embora Neia não gostasse muito de participar, por algum motivo ela queria saber o porquê o rei feiticeiro escolhera visitá-los. Remedios e Gustav encararam o rei feiticeiro de suas posições na mesa, enquanto Neia e os outros ficaram ao lado das paredes. Do mesmo modo quando receberam a rosa azul. Então, Vossa Majestade, por favor, permita-me fazer uma pergunta direta. Posso perguntar o porquê o senhor agraciou o nosso humilde alojamento? Remedios assentiu depois que Gustav falou. Mas é claro. Como eu disse anteriormente, eu não gosto de arrodeios. Afinal de contas, isso facilita a má interpretação das palavras ou a distorção de seus significados. Havia um senso de realidade nas palavras do rei feiticeiro que não podiam ser retrucadas. Embora eu tenha decidido enviar o Momon em 2 anos, se concordar com um pedido meu,
Seria impossível enviar alguém a par com o Momon do reino feiticeiro. A par com o Momon. Remedios não pôde deixar de exclamar. Posso saber a natureza do pedido que Vossa Majestade deseja fazer. Dependendo da natureza do pedido, eu oro para que nos perdoe se não pudermos dar uma resposta imediata a Vossa Majestade. O rei feiticeiro riu em resposta às palavras de Gustave, e então falou. Mas é claro. Dado o seu estado atual, eu posso imaginar, agora, chamá-los de resistência seria inusitado nesta situação, mas o fato é que os senhores provavelmente são um bando de guerrilheiros escondidos em cavernas. Estou errado. Todos os presentes prenderam a respiração. Neia não foi exceção. Porque o rei feiticeiro poderia falar sobre a verdadeira natureza de suas circunstâncias. Como ele tinha adivinhado isso? A analogia da caverna foi particularmente impressionante. Os rostos da capitã e Gustave eram máscaras de pedra, apenas os olhos se moveram para olhar para Neia. Eles devem ter pensado que ela havia vazado a verdade para o rei feiticeiro. Portanto, Neia balançou a cabeça, para indicar. Não fui eu. O rei feiticeiro ignorou Neia e o choque dos outros e continuou falando. A força do sul está intocada, porém não procurou cooperar com eles e conduzir operações conjuntas. Isso é porque existe uma divisão entre vocês e os nobres do sul. Sendo esse o caso, uma vez que você que não conseguiu proteger a rainha sagrada, caia sob o comando do novo rei sagrado, provavelmente será muito difícil manter sua posição anterior. Portanto, é impossível que me ofereça terras, títulos, concessões comerciais e outros privilégios. Capitã, se realmente manter suas palavras sobre este assunto, a possibilidade de uma guerra com o meu reino feiticeiro existe, claro, dependendo do que o próximo rei sagrado decidir. O rei feiticeiro destacou claramente os pontos-chave da guerra com os demi-humanos, assim como as decisões que eles tomaram sobre seu futuro. Da mesma forma, você não pode usar os tesouros de seu país como barganha. Por exemplo, a espada sagrada que carrega, Capitã Remedios. Se realmente tentasse negociá-los, o máximo que poderia fazer seria tratar os tesouros de seu país como tendo sido saqueados por Jaldabaoth e depois entregá-los a mim. Todavia, isso é muito perigoso. Se alguém informar ao próximo rei sagrado que os tesouros realmente foram obtidos através de você, a confiança em seus paladinos provavelmente irá afundar como uma pedra no lago. Em outras palavras, é inútil. Portanto, senhoras e senhores, tudo o que podem fazer já foi feito na Câmara de Audiências, informando-me de sua situação. Imagino que eu tenha acertado em cheio, dadas as expressões em seus rostos. Depois de dizer tudo isso, o rei feiticeiro recostou-se no encosto da cadeira. O silêncio tomou conta. Perfeito. Ele foi primorosamente perfeito. Neia não sentiu nada além de respeito pela interpretação do rei feiticeiro sobre a situação. Era esse o homem que eles chamavam de rei feiticeiro? Pensou Neia. Neia uma vez encontrou a rainha sagrada de perto, mas a rainha sagrada simplesmente a cumprimentou, e Neia não teve a chance de interagir de verdade com um verdadeiro monarca. Para Neia, agora era a primeira vez que ela se encontrava com um governante absoluto, um detentor de uma dignidade e discernimento que superava todos os outros, além do poder incrível, ou, em outras palavras, um ser perfeito. Este choque de realidade deixou uma impressão indelével no coração de Neia. Dito isso, qualquer um poderia ter imaginado sua real situação. Na verdade, estou um pouco envergonhado de vir aqui e falar essas coisas. Eu acredito que nenhum de vocês chegou a pensar que eu não consideraria isso, correto? Claro, Vossa Majestade. Gustave respondeu com um sorriso seco no rosto. Maravilhoso. Se eu tivesse sido considerado como um idiota que não poderia nem pensar nisso, eu não seria capaz de encarar meus subordinados que sempre trabalharam tanto por mim. Agora, com base em tudo isso, deixe-me ser claro sobre o que eu quero. Isso seria, as empregadas. Eu quero elas. Todos, incluindo Neia, só puderam ficar estupefatos com as palavras ridículas que tinham acabado de sair da boca do rei feiticeiro. Ah, sinto muito.
Eu não fui claro? Como direi isso? Acredito que, durante nossa reunião anterior, surgiu o tópico de Jaldabaoth, que ele possui empregadas poderosas. Isso é o que eu quero. Qual grau de conhecimento mágico você possui? Nenhum? Depois que Remedios disse isso, o rei feiticeiro olhou em volta, como se buscasse ajuda. Então esse é o caso. Bem, sendo assim, eu me pergunto onde deveria começar a explicar. Bem, isso também. Imagine que Jaldabaoth acorrentou as empregadas a ele por algum mecanismo. Portanto, meu plano é derrotar Jaldabaoth, tomar essa fórmula para mim e depois colocar as empregadas sob meu controle. Dessa forma, meu país ganhará poderosos lacaios. Mas nós não vimos essas empregadas de Jaldabaoth. A resposta de Gustav fez o rei feiticeiro rir. Elas foram avistadas no reino, afinal. Acho difícil imaginar que elas não estejam lá. Ou talvez elas não apareçam até que Jaldabaoth seja encurralado. Permita-me repetir, não temos certeza se as empregadas realmente existem. O que Vossa Majestade fará caso as empregadas não existirem? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. De todo modo, eu não estou pedindo para produzirem algo que possa substituí-las. No máximo, vou apenas descartar isso como um esforço desperdiçado. Porém, existe a possibilidade de que elas possam ter aparecido sem o disfarce de empregada, então minha solicitação provavelmente incluirá os subordinados de Jaldabaoth também. Vale a pena mencionar que ele pode ter usado algum tipo de item especial para dominá-las, então pretendo acrescentar uma condição de que qualquer um dos itens mágicos de Jaldabaoth que não possam ser considerados propriedade do reino sacro serão meus. Pode acontecer que as empregadas que devastaram o seu reino sacro possam acabar se tornando parte do meu reino, e, nesse caso, espero contar com o seu esquecimento de seus ressentimentos contra elas, pois elas cairão sob meu domínio. O Senhor quer dizer que deseja que perdoemos as pessoas que podem devastar o nosso país. Depois que Remedios retrucou infeliz, o rei feiticeiro encolheu os ombros. Isso é porque não posso ganhar mais nada do reino sacro. Ou será que tem algo mais para me oferecer? Remedios mordeu o lábio, incapaz de responder. Vossa Majestade, a capitã quer dizer que, como forasteiros, será muito difícil convencer as vítimas a esquecer seus ressentimentos. Então simplesmente terão que trabalhar arduamente para convencê-las. O rei feiticeiro disse em uma voz fria e então. Não? Então, apenas diga que as empregadas foram dominadas pela magia do rei feiticeiro e levadas embora. Isso deve acalmar um pouco o ódio deles, não? O que eles vão fazer? Neia pensou quando ouviu o rei feiticeiro falar. Se ainda se recusassem a aceitar os termos do rei feiticeiro depois que ele fizera tantas concessões, era muito provável que ficassem de mãos vazias para qualquer negociação. Claro, esses eram termos extraordinariamente favoráveis para o reino sacro. Se eles não aproveitassem essa oportunidade, a única palavra para descrevê-lo seria tolos. Isso seria muito irritante. Permitir que aqueles que devastaram. Vossa Majestade! Gritou Gustav interrompendo as palavras de Remedios. Ele disse, por favor, permita-nos discutir isso por um momento. Por favor, nos dê algum tempo. Vocês ainda precisam discutir assuntos depois que ele se comprometeu tanto? Mesmo Neia sentiu que não seria estranho para o rei feiticeiro repreendê-los. Mas muito bem. Não demorem demais, ou me causará problemas. É bem problemático quando saio sem avisar. Se importa se eu esperar aqui? Neia não pôde deixar de se surpreender com a generosidade do rei feiticeiro. Muito obrigado. Então, vamos discutir rapidamente as coisas. Eu rezo para que o senhor seja paciente, apesar deste desserviço. Tudo bem. Vão e conversem. Os dois se levantaram para sair e então voltaram com surpreendente rapidez. Não, eles já haviam chegado à conclusão desde o começo. Perdoe o atraso, Vossa Majestade. Não foi nada, podem discutir mais se quiserem. Ou já terminaram?
Sim, nossa conclusão é que vamos respeitar todos os termos de Vossa Majestade. Eu não estou pedindo para que me obedeça. Eu estou simplesmente fazendo uma troca. Enfim, isso não importa. Bem, creio que deveríamos colocar isso por escrito, mas eu não tenho o equipamento necessário e selos. Acertaremos os pormenores mais tarde. Não se importaria se eu usar a escrita do reino, não é? Há pessoas aqui que podem ler, então não há problema. Então, seria precipitação de minha parte o incomodar para nos apresentar a pessoa que está a par com o Mumon. Ah, ele está diante de vocês neste exato momento, em outras palavras, eu. O silêncio encheu a sala mais uma vez, e Neia e os outros não conseguiram falar enquanto olhavam. Depois de piscar várias vezes, seus cérebros finalmente recuperaram a capacidade de funcionar. Vossa Majestade é tão forte quanto o Momon. As palavras de Remedios fizeram Neia congelar no lugar, mas havia um homem que fez um movimento por causa dessas palavras. Por favor, espere um momento, capitã. Há outra coisa que precisamos perguntar a Sua Majestade antes disso. Gustave se virou para o rei feiticeiro. Ah, tem certeza que não haverá problema se Vossa Majestade deixar sua nação e for para o reino sacro? Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Tenho sim. Ao contrário do Momon, eu posso usar magia de teletransporte, contanto que eu possa encontrar sua base, eu posso me mover entre ela e o reino feiticeiro a qualquer momento. Mas, mesmo assim, certamente ter o governante de uma nação em pessoa é muito. Depois de me ouvir, não concluiu que eu iria em pessoa? Eu disse que pretendo derrotar Jaldabaoth e trazer as empregadas sob meu controle, entendeu? Seria muito difícil fazer tudo isso sem sair do reino feiticeiro. Além disso, no que diz respeito à pergunta da Capitã Custodio, eu sou mais forte que Mumon. Então, não deve haver problemas com isso, Gustave. Claro que há problemas com isso. Vossa Majestade. Brincar com essas coisas realmente não ajuda em nada a nossa causa. O vice-capitão apertou seu intestino enquanto gritou. Mas não é brincadeira. Ninguém além de mim pode derrotar Jaldabaoth. Além disso, eu vou sozinho. Eu não levarei exército algum. Por isso eu vim sozinho para discutir o assunto em particular com os senhores. Mas se Vossa Majestade sofrer uma lesão irrecuperável de Jaldabaoth, isso seria muito ruim para o relacionamento entre nosso país e o reino feiticeiro. É como o Gustave diz. Vossa Majestade, realmente não há problemas a esse respeito. Nenhum mesmo. Mas, Gustave, eu ainda estou falando. Não me interrompa. Depois de estender a mão para parar Gustave, Remedios fez uma profunda reverência e disse: então, nós estaremos aos seus cuidados, Vossa Majestade. O ar na sala se acalmou, como se uma tempestade tivesse acabado de passar, e de fato, tinha, mas o grito de Gustave ecoou pelas paredes. O que você está pensando? Recrutando um rei. O rei de um país. Para lutar com Jaldabaoth e tudo mais. Neia concordou com ele. Ele poderia não operar por senso comum, mas isso era simplesmente sem sentido. Em meio a tudo isso, Remedios falou em voz baixa. E daí? Você não acha que é irrelevante o que acontecer com os undeads? A sala ficou em silêncio mais uma vez. De um lado tem um demônio e do outro um ser undead. Não seremos prejudicados independentemente de quem for eliminado. Você não acha? Os olhos de Gustave se arregalaram. Isso não era a aceitação da opinião de sua capitã, mas choque com o que sua capitã acabara de dizer. Ambos são inimigos da humanidade. Então, idealmente, seria melhor se ambos os lados se destruíssem. Enfim, não vamos apenas sentar e colher os louros. Mesmo se o rei feiticeiro for ferido até a morte por Jaldabaoth, não tiraremos vantagem de sua situação. E isso é tudo. A voz de Remedios ficou mais alta. Capitã. Se o rei feiticeiro, que controla tantos undeads, for destruído, então quando estes undeads forem libertados, isso não causará uma quantidade incrível de destruição.
Quando chegar a hora, o reino, o império e a teocracia amortecerão o golpe. Naturalmente, faremos o melhor que pudermos para ajudá-los também, mas o reino sacro já foi muito devastado por Jaldabaoth. Até que o nosso país recupere a força, tudo o que podemos fazer é dar apoio moral. Além do mais, nosso país só tem a ganhar de um confronto entre Jaldabaoth e o rei feiticeiro. Capitã. O rosto de Gustav era de pedra enquanto ele falava, como isso é justiça. De muitos modos. É tudo pelo bem da nossa nação. É para salvar as pessoas que mais sofrem. Não é como se eu esperasse que as sementes do sofrimento se espalhem para outros países. Eu também desejo a vitória do reino feiticeiro, uma vez que está auxiliando o reino sacro. Como assim? Neia pensou enquanto olhava para Remedios, que estava dizendo tudo isso em um tom calmo e uniforme. Essa mulher é realmente a capitã da Ordem Paladina do Reino Sacro, Remedios Custódio. Neia não estava certa sobre sua situação. Afinal, ela sempre a olhava de longe. Entretanto, ela sentiu que esta era uma pessoa completamente diferente da capitã que ela tinha ouvido falar. Gustav, você não se opõe, certo? Se pode aceitar isso, então devemos considerar o nosso próximo passo. Nosso próximo passo, e qual seria? Temos que pensar em como usar adequadamente o rei feiticeiro. Um arrepio percorreu a coluna de Neia. Por que estou ouvindo uma conversa dessas? Pensou Neia. Não, ela não estava sozinha. Olhando em volta, ela viu que os paladinos que estavam perto dela tinham a mesma expressão. Neia deve ter a mesma aparência deles. Gustav, você tem alguma ideia? Não, nada, absolutamente nenhuma. Não devemos pensar sobre o que devemos fazer depois de levar o rei feiticeiro conosco. Bem, se o rei feiticeiro não estiver de historietas e realmente puder lutar contra Jaldabaoth, que tal a retomada da capital? E então podemos pedir a ele para derrotar Jaldabaoth logo depois disso. Isso seria ruim. Sua Majestade disse que ele pretende derrotar Jaldabaoth, reivindicar as empregadas para si mesmo e, em seguida, retornar ao seu país. Creio que devemos deixá-lo derrotar Jaldabaoth por último, a fim de colher os maiores benefícios. Se seguirmos sua sugestão, capitã, não teremos forças para derrotar os demi-humanos restantes. Então o que propõe? Gustav fez uma pausa para pensar e depois fez uma sugestão. Vamos aumentar nossos números primeiro. Em outras palavras, precisamos resgatar nossos camaradas capturados dos campos de concentração. Boa. Uma excelente ideia. Afinal, há pessoas importantes que precisamos resgatar. Quer dizer os membros da família real. Remedios concordou com Embora a rainha sagrada já tivesse perecido, eles não receberam notícias de que toda a família real estava morta. Se um deles ainda estivesse vivo, talvez pudessem usá-los como representante e talvez ganhar a total cooperação dos nobres do sul. Além disso, os nobres que podemos resgatar certamente apreciarão seus libertadores. A maioria dos nobres não havia expressado sua aprovação à rainha sagrada e, segundo a avaliação da capitã, não havia ninguém que gostasse dela. No entanto, deve haver alguns nobres do norte com laços de sangue para os nobres do sul. Se lhes fizessem um favor, deveriam poder fazer um pedido formal aos nobres do sul. Remedios olhou para Neia. Escudeira Neia. Vá acompanhar o rei feiticeiro. Certifique-se de convencê-lo a ficar do nosso lado por nossa causa. Por favor espere. Eu não posso servir um rei ou algo assim como uma escudeira. Tudo que precisa fazer é se esforçar um pouquinho, não. Isso não é uma questão de quanto eu me esforço. Normalmente, ela teria concordado imediatamente, mas agora ela estava desesperadamente tentando recusar. Isso não era algo que ela pudesse casualmente aceitar. Deve haver algo errado com a cabeça de Remedios. Isso mesmo. Capitã. Gustav se intrometeu. Se não tivermos alguém de status apropriado para o servir como serva, isso será considerado um insulto para com Sua Majestade.
Quantas outras mulheres estão no Exército de Libertação? Mulheres que não podiam lutar há muito tinham fugido para o sul. No entanto, isso não queria dizer que elas não existissem. O Exército de Libertação ainda abrigava algumas mulheres. Gustav estava prestes a citar algumas quando a capitão interrompeu. Precisamos de uma mulher envolvida com a Ordem Paladina. Se eu desse ordens a uma mulher do sacerdócio, o que acha que os templos fariam? Minha irmã não está mais por perto, sabia disso. Além disso, a pessoa para este dever deve ser escolhida entre as pessoas que estão presentes e que ouviram meus pensamentos. Podemos forçar isso a uma terceira parte. Ah, tá. Estão simplesmente jogando tudo em cima das minhas costas, né? Neia pensou, mas não disse. Gustav olhou para a capitã dizendo: já que é assim, eu vou lutar na linha de frente, esqueceu? Se não bastasse isso, ainda quer que eu vá acompanhar o rei feiticeiro. Devemos ceder toda a autoridade a ele. Mesmo usando ele, não podemos impor que ele faça algo. Haverá problemas de confiança, e se o rei feiticeiro ver que não temos poder de luta, pode até decidir conquistar o reino sacro enquanto estiver lá. Depois de ver a agonia de Gustav, Neia percebeu o fato de que seus aliados poderiam acabar se voltando contra eles. Tudo bem. Embora eu possa não ser suficiente para a tarefa, vou trabalhar arduamente e fazer o meu melhor. Ah! Preste atenção. Sua missão é amansar o rei feiticeiro e deixar ele mais suscetível às nossas intenções. Bajule-o e o mantenha de bom humor. Não apenas era um pedido impossível, mas também um absurdo. Ela não tinha confiança de que pudesse fazer uma coisa dessas. No entanto, independentemente do que ela dissesse, Remedios não mudaria de ideia. Neia baixou a cabeça em resignação. Entendido. Farei o meu melhor para atingir esse objetivo e espero contar com a ajuda de todos aqui. Ótimo. Se tiver algum problema, só procure eu ou ele. Disse Remedios sinalizando para Gustav. Mesmo quando o desespero encheu seu coração, Neia ficou surpresa que ela estava realmente se sentindo um pouco alegre. Sua Majestade, o